O vento que descia da crista cinzenta naquela noite não era um vento comum. Era do tipo que vergava pinheiros centenários, que arrancava telhas de barro dos telhados das aldeias e que fazia os lobos mais velhos olharem para o céu com aquela expressão silenciosa, aquela que só aparece quando a natureza lembra os vivos, que é muito maior do que qualquer alcateia. Hazel sabia disso melhor do que ninguém. Ela estava de joelhos no chão de pedra da cabana, quando o frio escorregou pela fresta da janela e apagou a única vela que iluminava o lugar. Por um momento, a escuridão foi total. Ela ficou imóvel, mãos polvilhadas de farinha, cabelo castanho preso com uma tira de couro, e simplesmente respirou. Então, acendeu a vela novamente com o último pedaço de pederneira que possuía. A cabana era pequena, 2 cômodos, paredes de pedra escura, cobertas de musgo por fora, um telhado que ela mesma remendara 3 vezes no último inverno, usando galhos de carvalho e palha prensada. Havia uma lareira no centro da sala principal, uma mesa de madeira pesada, 2 cadeiras desiguais, prateleiras com ervas penduradas pelos caules e um colchão de palha coberto por um cobertor de lã cinza no único quarto. Não havia luxo. Nada que sugerisse que ali vivia alguém de importância. E, de fato, ninguém de importância vivia ali. Hazel era uma ômega. Na hierarquia da alcateia do reino de Valdemar, os ômegas ocupavam o último degrau. Não eram guerreiros. Não eram nobres. Não tinham assento à mesa do alfa. Não carregavam bandeiras em batalha. E não eram convidados para cerimônias importantes, a menos que alguém precisasse de pão fresco assado ou de curativos para feridas após uma luta. Eram úteis como um bom par de botas, apreciados apenas quando necessários, ignorados no resto do tempo. Vivia sozinha naquela cabana na orla da floresta de Thornwall há 2 anos, desde o dia em que o ancião da aldeia de Coldfen lhe informara, com um tom seco e prático, que a sua presença na casa comum já não era necessária. Havia um homem envolvido, como geralmente acontecia quando a vida de uma ômega era silenciosamente desmantelada. Chamava-se Cedric, um beta de escalão mediano, que lhe fizera promessas no calor da época da colheita. Palavras que pareceram âncoras quando tudo o resto na sua vida flutuava. Ele dissera-lhe que teria um lugar, que finalmente pertenceria a algum lugar. Em vez disso, ele uniu-se à sobrinha dos anciãos antes que a primeira geada chegasse. Nenhum anúncio foi feito diretamente a Hazel. Ela simplesmente chegou à casa comum numa noite e encontrou os seus poucos pertences empilhados do lado de fora da porta numa caixa de madeira, e Cedric parado no limiar, olhando para o chão com aquela vergonha particular de um homem que tomara uma decisão que não desejava defender. Ela não chorou à frente dele. Pegou na caixa, caminhou pela floresta e não olhou para trás. Isso fora há 2 anos. Agora, tinha farinha nas mãos, uma vela que lutava contra o vento e uma panela de sopa grossa de raiz a cozinhar lentamente na lareira. Lá fora, a tempestade transformara-se em algo com dentes. As árvores na orla da Thornwall gemiam e estalavam. Caía neve tão forte que o mundo para lá da sua pequena janela se tornara apenas branco, disforme e infinito. Estava a amassar massa na mesa quando ouviu o primeiro som. Era baixo, uma espécie de ressonância por baixo do uivo do vento. Nem completamente humano, nem completamente animal. Ela parou de se mover e inclinou a cabeça. Silêncio. Depois vento. Depois novamente. Um som como algo pesado a ser arrastado pela neve. Hazel pôs a massa de lado e aproximou-se da porta. Pressionou a palma da mão contra a madeira e sentiu a vibração da tempestade do outro lado. Cada instinto sensato dizia-lhe para não abri-la. A floresta de Thornwall não era um lugar que recompensasse a generosidade depois de escurecer. Havia histórias antigas, mais antigas que o próprio reino, sobre o que se movia por aquelas árvores quando a temperatura descia o suficiente para congelar um rio. Mas havia também outra coisa, um cheiro. Mesmo através da porta selada e das grossas paredes de pedra, algo a alcançou. Era fraco, quase enterrado sob o cheiro de resina de pinho e gelo e da sua própria massa de pão. Mas estava lá, o cheiro quente, profundo, vivo de lobos. Não um, vários. Destrancou a porta. O frio atingiu-a como um punho. Neve rodopiou para dentro da cabana instantaneamente,
espalhando pó de farinha da mesa. Hazel agarrou o batente da porta e apertou os olhos contra o vento. Havia formas na escuridão. 6 delas, grandes, de ombros largos, movendo-se pela neve com um andar pesado e vacilante de homens que caminhavam há demasiado tempo em condições demasiado perigosas. Estavam vestidos para a batalha, não para uma nevasca. Mantos pesados encharcados, armaduras de couro incrustadas de gelo em todas as costuras, botas que há muito pararam de manter o frio afastado. 2 deles apoiavam um terceiro entre eles. Outro pressionava uma mão contra o lado enquanto caminhava. Moviam-se como homens que estavam a ficar sem tempo e sabiam disso. Pararam quando viram a luz da sua porta. Por um momento, ninguém falou. O vento encheu o silêncio entre eles. Então um deles, alto, de cabelo escuro, com gelo a cobrir-lhe o maxilar e uma ferida acima da sobrancelha que secara até se tornar uma crosta escura, deu um passo à frente. Os seus olhos, mesmo na fraca luz da vela por detrás dela, eram surpreendentemente claros. Cinzentos, pensou ela, ou talvez verde pálido. Era difícil dizer na escuridão, na tempestade. Ele não exigiu entrada. Não avançou nem usou o peso do seu tamanho para a empurrar para dentro da cabana, como homens de renome faziam tantas vezes quando queriam algo. Apenas a olhou e disse, por favor, uma palavra. Baixo o suficiente para que o vento quase o levasse, mas chegou a ela. Hazel ficou no batente da porta por 3 segundos completos, olhando para 6 homens meio congelados na neve do lado de fora da sua porta, e tomou a decisão que mudaria todos os anos restantes da sua vida. Ela afastou-se. Entrem, disse ela. Todos vocês. Rapidamente. Eles moveram-se. Mesmo no seu estado exausto, havia algo na forma como se moviam que fez a pequena cabana sentir-se imediatamente diferente, mais cheia, mais pesada, carregada com uma presença que ia além do seu tamanho físico. Ela contou-os enquanto passavam. 6 homens, todos grandes, todos lobos pelo cheiro, todos carregando aquele tipo específico de silêncio que vem de homens treinados para nunca mostrar fraqueza, mas atualmente demasiado frios e feridos para manterem a pretensão completamente. O último a passar pela porta, aquele com os olhos cinzentos, parou no limiar e olhou-a diretamente. Devias ter perguntado quem éramos primeiro, disse ele, sem ser rude. Como um facto. Devias ter te vestido melhor para uma nevasca, respondeu Hazel, e fechou a porta contra a tempestade. Virou-se para encarar a cabana, que agora continha 6 lobos desconhecidos a pingar água de neve no seu chão de pedra, e respirou lentamente pelo nariz. Os seus cheiros eram em camadas e complexos. Ela conseguia identificar couro desgastado pela batalha, fumo de madeira de um fogo de horas atrás, sangue seco, resina de pinho e, por baixo de tudo, algo mais antigo e mais profundo. Autoridade, o cheiro específico, inconfundível de alfas. Não um alfa, não 2, todos os 6. Hazel manteve a sua expressão completamente imóvel e aproximou-se da lareira para adicionar mais lenha ao fogo. Sentem-se onde puderem, disse calmamente. A sopa está quase pronta. Alguém me mostra a ferida do homem que traziam. Ninguém se moveu por um momento. Então, o de olhos cinzentos, o último a entrar, o que dissera, por favor, sentou-se no chão perto da lareira, com a facilidade tranquila de um homem que decidira confiar em algo, e estava em paz com essa decisão. Os outros seguiram-no, e Hazel, ômega de nenhuma alcateia, residente de uma cabana de pedra de 2 cômodos na orla de uma floresta congelada, começou a cuidar de 6 lobos alfa enquanto a pior tempestade em uma década assolava lá fora. Ela ainda não sabia quem eram, mas o cheiro do de olhos cinzentos perdurava na orla da sua consciência, como uma brasa da qual ela não conseguia desviar o olhar. Firme e quente e inexplicavelmente familiar. Da maneira que algumas coisas são familiares, não porque as viste antes, mas porque alguma parte de ti as tem esperado sem saber. Lá fora, a tempestade uivava. Lá dentro, o fogo ardia mais brilhante. O homem com a ferida no lado chamava-se Dorian. Hazel soube disso, não porque alguém o apresentasse, mas porque um dos outros,
Um lobo de ombros largos com uma barba ruiva e uma expressão que parecia constitucionalmente incapaz de permanecer séria, agachou-se ao lado dele e disse, num tom que pairava algures entre a preocupação e a exasperação: Dorian, se morreres na cabana de uma estranha porque te recusaste a dizer que a ferida era profunda, garantirei pessoalmente que o teu nome seja lembrado como uma lição de teimosia. Dorian, pálido e a caretar contra a pedra da lareira, conseguiu um sorriso fino. Tu farias isso de qualquer forma, Brennan. Verdade, concordou o ruivo alegremente, mas com mais justificação. Hazel ajoelhou-se ao lado de Dorian sem cerimônia e puxou a borda da sua capa. A ferida por baixo era um corte profundo ao longo do lado esquerdo das costelas, não uma ferida de lâmina, notou ela. Demasiado irregular para isso. Algo com garras. Fora grosseiramente atada com uma tira de pano que estava completamente encharcada, e a pele à volta começava a mostrar aquela qualidade pálida e tensa que precede a infecção se o frio não matar um homem primeiro. Há quanto tempo? Perguntou ela. 4 horas, disse o de olhos cinzentos do seu lugar junto ao fogo. Ele estava a observá-la trabalhar com uma atenção que ela sentia sem olhar para cima. Talvez 5. Ele mudou de forma desde então? Um breve silêncio. Não, disse Grayey. Não tivemos tempo. Hazel acenou uma vez e levantou-se, atravessando as prateleiras da parede do fundo. Ela moveu-se entre ervas com a eficiência de uma prática longa, alcançando 1000 folhas secas, um pequeno pote de barro de sebo renderizado, misturado com raiz de curandeiro em pó. Uma tira de linho limpo que ela mantinha dobrada na segunda prateleira para exatamente estas situações. Porque viver sozinha na orla de uma floresta significava que as emergências eram sempre possíveis e sempre inconvenientes. Ele precisa de mudar, disse ela, colocando tudo brevemente na mesa. Só o tempo suficiente para a ferida começar a fechar por dentro. Depois, vou atá-la corretamente e ele pode mudar de volta. Outro silêncio, este mais pesado. Ela virou-se e olhou para eles diretamente pela primeira vez desde que entraram. 6 homens dispostos pela sua pequena cabana. 2 sentados à mesa, um no chão perto da lareira, um encostado à parede do fundo com os braços cruzados, um agachado ao lado de Dorian, e o de olhos cinzentos sentado onde se colocara quando entrara pela primeira vez, costas direitas apesar da exaustão, observando-a com uma expressão que ela não conseguia nomear. Todos a olhavam agora. Eu sei o que vocês são, disse ela simplesmente. O cheiro não é difícil de ler. Vocês são alfas, todos os 6. Não sei de que alcateia ou de que casa, e não estou a perguntar. O que estou a dizer é que o lobo junto ao fogo desenvolverá uma febre grave antes do amanhecer se essa ferida não for tratada corretamente. E um corpo de alfa fecha feridas mais rápido em forma de lobo do que nesta. Portanto, se há uma razão pela qual ele não pode mudar, digam-me agora e encontraremos outra maneira. Se não houver razão, então alguém ajude-o lá fora brevemente para que ele possa virar-se e tragam-no de volta em 2 minutos. O chamado Brennan olhou para ela com uma expressão de surpresa aberta. O modo como as pessoas olham quando algo inteiramente inesperado aconteceu e ainda não decidiram se devem ficar ofendidos ou impressionados. O de olhos cinzentos levantou-se. Cale, disse ele baixinho, ajuda o Dorian lá fora. Um lobo magro, de pele escura, que estivera parado silenciosamente perto da janela. Aquele que Hazel mal notara porque se movia e se mantinha naquela maneira particular de homens treinados para serem invisíveis quando escolhiam, desdobrou os braços e atravessou a sala. Ajudou Dorian a levantar-se sem alarido, e os 2 saíram para a escuridão uivante. A porta fechou-se. Hazel voltou às suas preparações. Não tens medo de nós, disse Brennan. Não era uma pergunta. Ter medo não consertaria o osso nem limparia a ferida, disse ela. Por isso, deixo isso de lado. A maioria dos ômegas não abriria a porta a 6 alfas desconhecidos numa tempestade. A maioria dos ômegas não vive sozinha na orla da Thornwall durante 2 invernos, respondeu ela calmamente. Aprendes a tomar decisões rápidas ou não duras. Ela ouviu-o fazer um som. Não exatamente uma risada, mas algo adjacente a isso. Apreciativo. O de olhos cinzentos não se sentara novamente.
Ela estava ciente de que ele estava de pé, algures atrás do seu ombro esquerdo, perto o suficiente para que o seu calor fosse uma presença contra o ar frio que ainda atravessava as paredes. Ela não se virou. O teu nome, disse ele. Não uma exigência. Quase baixo o suficiente para ser um pedido. Hazel, disse ela. Uma pausa. Alaric, disse ele. Ela parou por uma fração de segundo, as mãos a continuarem a mover-se sobre as ervas, os dedos a pressionar 1000 folhas, seco no sebo com eficiência praticada. Nada na sua postura mudou visivelmente, mas algo mudou no seu peito, silencioso e profundo, como uma chave a girar numa fechadura que ela não sabia que existia. Alaric. Ela conhecia o nome. Toda a alma viva no reino de Valdemort conhecia o nome. Era falado nas grandes salas e nas menores praças de aldeia com igual peso. Às vezes com reverência, às vezes com medo, às vezes com ambos ao mesmo tempo. O modo como as pessoas falam de coisas que são poderosas o suficiente para serem tanto proteção quanto tempestade, dependendo de como o vento sopra. Alaric, o rei Alfa. Hazel pousou o pote de barro na mesa, com perfeita firmeza, e virou-se para o encarar. Ele parecia exatamente tão exausto quanto os outros e exatamente tão relutante em mostrá-lo. O gelo derretido do seu cabelo escuro, deixando-o úmido contra a testa. O corte acima da sobrancelha parara de sangrar, mas deixaria uma marca. O seu manto, ela conseguia ver agora à luz do fogo, não era meramente desgastado pela viagem. Estivera rasgado no ombro esquerdo, o tipo de rasgão que vem de algo a agarrá-lo com força numa luta. A sua mandíbula estava tensa. Os seus olhos, podia confirmar agora, eram cinzentos, profundos e calmos, como água sobre pedra. Ele estava a olhá-la da maneira que a olhava desde que entrara pela porta. Não com a avaliação que ela estava habituada de homens de renome. Aquele olhar de varredura particular que mede e categoriza e avança assim que não encontra nada de valor suficiente. Isto era diferente. Este era o olhar de alguém a tentar compreender algo que não se somava a uma conclusão que esperavam. Sabe-as, disse ele baixinho, quando te disse o meu nome. Sim, disse ela. E ela sustentou o seu olhar sem dificuldade. E o teu homem precisa de ter a sua ferida tratada quando regressar. Isso não muda por causa do teu nome. Algo moveu-se por detrás dos seus olhos. Passou e desapareceu. Demasiado rápido para identificar. A porta abriu-se. Callie guiou Dorian de volta para dentro. O lobo ferido a mover-se mais firmemente agora. Cor a voltar ao seu rosto. A cura interna de um corpo alfa mudado já a fazer o que nenhuma erva de curandeiro conseguia fazer tão rapidamente. Hazel dirigiu-os para a mesa e pôs-se a trabalhar, limpando, aplicando o composto de sebo e raiz de curandeiro, atando com o linho limpo num padrão apertado e sobreposto que aprendera com a velha da aldeia de Coldfen, que fora a coisa mais próxima que o povoado tivera de uma curandeira antes de falecer. Ela trabalhou em silêncio. À sua volta, os outros lobos acomodaram-se. Brennan encontrara a sua panela de sopa e olhava para ela com o foco intenso de um homem que não comia há muito tempo e exercia um tremendo autocontrolo. Ela disse-lhe, sem olhar para cima, que ele podia servir, e ele fê-lo com um entusiasmo que parecia ligeiramente indigno para um alfa, mas que ela achou, privadamente, bastante encantador. A tempestade pressionava contra as paredes, o fogo ardia. Hazel atou a última tira de linho e sentou-se sobre os calcanhares e tornou-se ciente, como por vezes fazia em momentos de silêncio, da completa estranheza da cena à sua volta. 6 lobos alfa na sua cabana. O rei alfa sentado a 1 metro à sua esquerda, a aceitar uma tigela de madeira de sopa de raiz de um homem de barba ruiva que já estava na sua segunda porção. O vento a uivar lá fora, as velas a tremeluzir, o cheiro a lã molhada e fumo de lenha e algo por baixo de tudo, quente e profundo e insistente, que os seus instintos continuavam a puxar a sua atenção sem a sua permissão. Levantou-se e aproximou-se da janela, pressionando os dedos contra a pedra fria do peitoril, olhando para o nada branco para lá do vidro. Ouviu-o mover-se. Não na direção dela, apenas uma mudança de posição, um reajuste de peso, mas ela soube sem se virar que Alaric a observava novamente.
Precisarão de lugares para dormir, disse ela para a janela. O chão é de pedra, mas está seco, e o fogo aguentará a noite se o mantiverem abastecido. Tenho 2 cobertores além do meu. Isso não será suficiente para 6. Dormimos em piores condições, disse Kayleigh de algum lugar atrás dela. A sua voz era baixa e cuidadosa, como alguém que escolhe cada palavra antes de a usar. Não duvido, disse Hazel. Mas pior não é a única opção disponível esta noite. Ela virou-se da janela e encarou a sala. Encarou todos eles, e Alaric por último. De manhã, quando a tempestade passar, podem dizer-me ou não dizer-me do que estão a fugir, disse ela. Essa é a vossa escolha. Mas hoje à noite estão na minha casa, e na minha casa todos dormem, todos comem, e ninguém morre de uma ferida evitável. Fez uma pausa. Esses são os meus termos. Brennan fez um som que foi definitivamente uma risada desta vez. Dorian da mesa conseguiu um sorriso fraco, mas genuíno. Cale não disse nada, mas algo na sua expressão mudou. Um suavizar fracionário que, numa face controlada, dizia muito. E Alaric olhou para ela através da pequena sala iluminada pelo fogo, com aqueles olhos cinzentos que não revelavam nada e revelavam tudo ao mesmo tempo, e disse muito baixinho, concordo. Hazel acenou e foi pôr mais lenha no fogo. Lá fora, a tempestade rugia durante a longa noite gelada. Mas dentro da cabana, algo mudara. Tão subtil como uma mudança na direção do vento, tão silencioso como a neve a pousar em pedra, e nada naquele pequeno espaço seria inteiramente o mesmo novamente. A tempestade passou antes do amanhecer. Hazel sabia disso da maneira que sabia a maioria das coisas sobre a Thornwall, não olhando, mas ouvindo. O silêncio particular que se segue a uma nevasca é diferente do silêncio comum. Tem peso, uma qualidade de respiração suspensa, como se a própria floresta estivesse a fazer um balanço do que permaneceu de pé após a violência da noite anterior. Ela não dormira muito. Isso não era incomum para ela. Era uma dorminhoca leve, por hábito e por necessidade. 2 anos sozinha, na orla de uma floresta que não era inteiramente segura, treinaram o seu corpo para permanecer meio alerta, mesmo em repouso. Mas na noite passada, o despertar tivera uma qualidade diferente. Não era o medo que lhe mantinha os olhos abertos na escuridão. Era algo para o qual ela não tinha um nome preciso. Uma consciência aguçada. A sensação de que a cabana estava mais cheia do que alguma vez estivera. Respirando com o ritmo lento e profundo de 6 lobos adormecidos, dispostos pelo chão como um pequeno exército exausto. Dietara-se na sua cama, completamente vestida, e encarou as vigas do teto e ouviu a tempestade morrer. Quando o silêncio veio, levantou-se silenciosamente, enrolou o seu chale mais pesado nos ombros e saiu pela sala principal. Passou cuidadosamente sobre as pernas estendidas de Brennan. Ele dormia de boca aberta e com um braço estendido, ocupando espaço com a mesma despreocupação alegre que parecia trazer a tudo. E em volta de Kayleigh, que dormia de costas com os braços ao lado do corpo, na disposição precisa de um soldado, mesmo em inconsciência. Dorian dormia encostado às pedras da lareira, a cor melhor agora, a respiração regular e profunda. Parou para verificar a atadura da sua ferida por hábito, achou-a limpa e firme, e seguiu em frente. Alaric não estava no chão. Registrou a sua ausência antes de o procurar conscientemente, o que foi uma observação que ela guardou sem a examinar demasiado de perto. O espaço perto da parede do fundo, onde ele se acomodara para a noite, estava vazio, o seu manto dobrado cuidadosamente sobre a pedra. Ela encontrou-o lá fora. Estava de pé na orla da linha das árvores, as costas para a cabana, olhando para Thornwall. A floresta após a nevasca era de uma beleza austera e brutal. Cada galho envolto em gelo, cada sombra branca na quietude pré-amanhecer, a neve intocada e perfeita nos espaços entre os pinheiros. A sua respiração subia em pequenas nuvens. Tinha o manto de volta, embora ainda rasgado no ombro, e o seu cabelo escuro estava solto, ainda ligeiramente úmido da noite anterior. Hazel parou a poucos metros atrás dele. Ela não fizera ruído significativo, mas fizera algum, as suas botas a pressionar a neve crostosa, e ela sabia que ele a ouvira no momento em que ela saíra. Ele não se virou.
É uma floresta estranha, disse ele. Sim, concordou ela. Ela veio ficar ao lado dele, não perto o suficiente para o incomodar, longe o suficiente para tornar clara a escolha de proximidade. As velhas histórias dizem que foi plantada por algo que não era humano, que as árvores lembram-se do que acontece debaixo delas. Acreditas nisso? Ela considerou honestamente. Acredito que a Thornwall tem humores, disse ela. Se isso é memória ou algo mais, não posso dizer. Ele ficou em silêncio por um momento. Na floresta, algures distante, um galho estalou sob o peso do gelo, e o som ressoou agudo e limpo no ar congelado. Há quanto tempo estás aqui sozinha? Perguntou ele. A sua voz no ar aberto era diferente da cabana. Ainda baixa, ainda medida, mas sem paredes para conter. Carregava-se de forma diferente, mais amplamente de alguma forma. 2 anos, disse ela. Desde o outono retrasado. Por escolha. Foi uma pergunta cuidadosa. Ela apreciou que ele a tivesse feito com cuidado. Por uma série de eventos que a deixaram como a opção mais razoável disponível, disse ela. O que é talvez o mesmo, dependendo de como se olha para isso. Ele virou-se então e olhou-a, e na luz pálida pré-amanhecer, ela pôde ver o seu rosto mais claramente do que conseguira na noite anterior à luz do fogo. Era mais velho do que ela julgara inicialmente. Não velho, mas carregando aquela qualidade particular e estabelecida de um homem que tomou decisões difíceis durante tanto tempo que elas se tornaram parte do seu rosto. Havia linhas nos cantos dos seus olhos. A sua mandíbula era forte e ainda coberta pela sombra do crescimento da noite. O corte acima da sobrancelha parecia melhor na luz fria. Sobrevivível, confirmou ela profissionalmente. Ele estava a olhá-la com a mesma expressão da noite anterior, aquela que ela ainda não nomeara. Tu és ômega, disse ele. Não cruel, como uma observação direta. Sim, vivendo sozinha, sem alcateia, sem proteção na orla de uma floresta que tem humores. Uma pausa. E quando 6 lobos desconhecidos bateram à tua porta na pior tempestade da estação, tu abriste-a. Vocês disseram, por favor, disse ela. Algo mudou na sua expressão, tão breve que ela quase o perdeu. Mas estava lá, um suavizar nos cantos da sua boca. Não exatamente um sorriso, mas o fantasma dele, como se a palavra tivesse aterrado num lugar inesperado. Fiz, disse ele. Na minha experiência, continuou Hazel, olhando de volta para a floresta. Homens que estão habituados a pegar no que querem, geralmente não se preocupam com o por favor. Parece que vale a pena notar. O fantasma de um sorriso tornou-se mais definido, ainda contido, ainda controlado. Ela estava a começar a entender que a contenção era simplesmente o seu registro natural, não distância, mas real. Os meus homens, disse ele após um momento. Eles precisam de saber algo antes de sairmos hoje. Hazel esperou. Não fomos simplesmente apanhados pela tempestade, disse ele. Fomos separados da nossa escolta principal, 2 dias a norte daqui por uma emboscada. Há homens, e uso a palavra levianamente, a procurar nesta floresta por nós. Eles não vão parar de procurar por causa do tempo. Ele fez uma pausa. Se encontrarem esta cabana, e nos encontrarem aqui, não tratarão o seu ocupante como uma parte neutra. Hazel absorveu isto com a mesma quietude que trazia a quase tudo. Quantos? Perguntou ela. Suficientes para nos preocuparmos, disse ele. Menos do que ontem à noite, se os meus homens se tiverem defendido como eu espero. É provável que cheguem a esta área hoje? Possivelmente. Mais provável amanhã. Ele olhou-a diretamente. Estou a dizer-te isto porque tens o direito de saber o que entrou na tua casa ontem à noite e por quê. Ele parou. Algo cruzou o seu rosto que parecia quase dificuldade, como se as próximas palavras exigissem mais esforço do que ele estava habituado a dar. Porque nos mostraste uma bondade que não era devida, e seria uma forma pobre de a retribuir deixar-te desinformada. Hazel virou-se para encará-lo totalmente à luz pálida, com a floresta silenciosa e congelada atrás dele, e o primeiro leve rosa do amanhecer a começar a mostrar-se acima da linha das árvores. Alaric, o rei Alfa de Valdemar, parecia um homem muito cansado e muito cuidadoso, e a carregar algo pesado que carregava há tanto tempo que se esquecera como era largá-lo. Ela reconheceu isso do interior. Fica mais um dia, disse ela.
O vosso homem Dorian não está pronto para viajar de qualquer forma. Não através do terreno da floresta neste frio com uma ferida tão fresca. Mais um dia de descanso e alimentação adequada, e ele ficará mais forte por isso. Se os vossos inimigos estão a um dia de distância, vocês têm tempo. Ele olhou-a por um longo momento. Ficar coloca-te em risco, disse ele. Estou em risco de qualquer forma, respondeu ela calmamente. Acabaste de me dizer isso. Pelo menos se ficarem, somos 7. Ele estudou seu rosto. Ela não desviou o olhar. Contar-te-ias entre os 7? Disse ele lentamente. Não era uma pergunta. Mais como um homem a ler um mapa e a encontrar um marco inesperado. Eu conheço esta floresta, disse ela simplesmente. Conheço os seus caminhos e os seus esconderijos e as 3 rotas de saída que não são visíveis da trilha principal. Isso vale alguma coisa. Silêncio. A luz da madrugada crescia. Rosa a tornar-se dourada nas bordas, espalhando-se lentamente sobre a copa coberta de neve da Thornwall, transformando o gelo nos galhos em algo que parecia brevemente, impossivelmente, um lustre do tamanho do mundo. Hazel, disse Alaric. Ela olhou para ele. Por quê? Perguntou ele baixinho. Genuinamente, como se a pergunta estivesse a construir desde o momento em que ela se afastara na moldura da porta na noite anterior. Tu não nos deves nada, menos que nada. Chegamos sem aviso, armados, superando-vos em número no meio da noite. Tinha todas as razões para fechar a porta e todo o direito de o fazer. Por que não o fizeste? Ela pensou nisso. A resposta real, não a prática. Porque estavam com frio, disse ela por fim. E eu tinha uma lareira e passei tempo suficiente a ser alguém que as pessoas passam por alto sem parar, que não o faria a outra criatura viva, se pudesse ajudar. O silêncio que se seguiu foi do tipo particular que se forma quando algo verdadeiro foi dito em ar aberto. E ambas as pessoas presentes sabem disso. Alaric olhou-a com aqueles olhos cinzentos, firmes como pedra de leito de rio, e por um momento, um único momento sem guarda. Algo mostrou-se neles que não era a contenção cuidadosa que ela catalogara nele desde a noite anterior. Algo que parecia, à luz dourada da madrugada, notavelmente como reconhecimento, como se ele tivesse ouvido algo que estivera a escutar sem saber. Então desapareceu, e ele voltou a compor-se e disse: Ficaremos mais um dia. Estabelecerei uma rotação de vigilância durante a noite. Eu prepararei o pequeno almoço, disse Hazel, e virou-se de volta para a cabana. Ela estava quase à porta, quando a voz dele a alcançou mais uma vez. A floresta, disse ele. Os 3 caminhos escondidos. Tu mostrarás isso ao Cale esta manhã. Ela parou com a mão na porta. Sim, bom. Ela entrou. Atrás dela, ela ouviu-o permanecer onde estava por mais um longo momento, de pé na orla da Thornwall na luz crescente, observando as árvores que lembravam coisas. Ela pôs uma panela de água no fogo e começou a pensar no que tinha em termos de aveia e frutas secas, e tentou com muito esforço não pensar na expressão que tinha visto nos seus olhos no espaço entre uma respiração e a outra. Falhou completamente na segunda parte. Os homens que saíram da Thornwall chegaram antes do meio-dia. Hazel soube que eles vinham antes de mais ninguém. Antes de Cale, que estava posicionado na orla norte da linha das árvores, com a paciência silenciosa de um homem nascido para a quietude, e antes dos outros, que estavam dentro da cabana a repassar algo em voz baixa que parava sempre que ela entrava na sala, o que ela achou compreensível e ligeiramente irritante. Ela sabia porque a floresta lhe contava, não em palavras. A Thornwall não usava palavras. Mas havia uma qualidade no silêncio que mudava, uma tensão de respiração suspensa que se movia através das árvores como uma onda, animal por animal, galho por galho, até que toda a orla da floresta se tornasse quieta naquela maneira particular que significava que algo grande e proposital se movia através dela. Ela pousou a tigela que carregava e foi até a porta. Algo está a chegar, disse ela calmamente. Todos os lobos na cabana estavam de pé antes que ela terminasse a frase. Alaric atravessou a sala em 4 passadas e estava ao lado dela na porta, olhando para além dela, em direção à linha das árvores. A sua mão subiu, sem a tocar, sem a afastar, simplesmente levantada na orla da sua visão periférica, num gesto que ela leu imediatamente como
Fica atrás de mim. Não havia nada exigente nisso. Era um reflexo, puro e automático, e dirigido inteiramente a mantê-la fora da linha de qualquer coisa que viesse a seguir. Ela notou isso e afastou-se em vez de ficar atrás dele, o que lhe valeu um olhar lateral que ela escolheu não reconhecer. Cale já se tinha afastado da linha das árvores e aproximava-se deles a correr na neve, a sua expressão carregando a urgência compacta de um homem a dar más notícias eficientemente. "Oito", disse ele, a chegar a Alaric. "Armados, a moverem-se em formação. Sabem o que estão a fazer. 2 têm ramos." A mandíbula de Alaric apertou-se ligeiramente. "Distância, 4 minutos, talvez 5. Eles terão o nosso cheiro", disse o quinto lobo. Hazel aprendera o nome dele naquela manhã ao pequeno almoço. Rain. Quieto, de olhos escuros, com aquele tipo de rosto que parecia jovem até veres as suas mãos, que eram mãos de lutador marcadas por cicatrizes antigas. A tempestade limpou o ar. Estamos aqui há tempo suficiente para saturar o chão. Então não faz sentido tentar ocultar-nos, disse Alaric. Virou-se para olhar Hazel, e ela viu o cálculo acontecer por detrás dos seus olhos. Rápido, em camadas, o tipo de pensamento que aprendeu a contabilizar muitas variáveis simultaneamente. Os caminhos escondidos podem ser usados para levar Dorian e mais um para fora da floresta inteiramente, longe do confronto. "O caminho oriental sai por cima da crista", disse Hazel. "É estreito e tem gelo em alguns lugares, mas evita completamente a trilha principal. Se Dorian for apoiado, ele consegue fazer isso." "Brennan", disse Alaric sem se virar. "Ouvi", disse Brennan, por detrás deles. A leveza habitual na sua voz desaparecera, substituída por algo simples e sólido. "Dorian e eu tomaremos o caminho oriental. Daremos a volta até a crista e esperaremos." "Leva Hazel contigo", disse Alaric. Um silêncio. Foi Hazel quem o quebrou. "Não", disse ela. Alaric virou-se para olhar completamente. Ela encontrou o seu olhar sem hesitar. "O caminho oriental tem 2 pontos onde o gelo o torna genuinamente perigoso", disse ela. "Eu sei onde eles estão. Brennan não. Se eu for com eles, guio-os em segurança e então não haverá nada que me impeça de voltar." Fez uma pausa. "Levá-los-ei para o terreno seguro. Mostrarei a Brennan os marcadores e voltarei." "Não foi isso que eu tinha em mente", disse Alaric cuidadosamente. "Eu sei", disse ela. "Mas a vida de Dorian vale mais do que o meu ficar fora de caminho. E Brennan perder-se num caminho gelado não ajuda ninguém." Ela sustentou o seu olhar. "Voltarei antes que o confronto termine." Os 4 lobos restantes, Alaric, Cale, Rain e o 6º homem, um guerreiro corpulento chamado Haden, que falara pouco nas últimas 24 horas, mas cuja presença numa sala era como uma peça de arquitetura bem feita, fiável e absoluta, não disseram nada. Estavam a olhar para Alaric. Alaric olhou para Hazel por um momento que durou ligeiramente mais do que o necessário. "Volta", disse ele. Saiu com mais franqueza do que ela suspeitava que ele pretendia. "Tenho intenção de o fazer", disse ela. "É a minha cabana." Virou-se e guiou Brennan e Dorian para fora por trás, através da pequena estante de arrumação e para as árvores atrás da cabana, onde o caminho oriental começava como pouco mais que uma abertura entre 2 grandes pinheiros que ela marcara 2 invernos atrás, com uma pequena ranhura cortada à altura do ombro na árvore da direita. A floresta recebeu-os em silêncio. O caminho oriental era tudo o que ela descrevera. Estreito, traiçoeiro em trechos, belo da forma que coisas perigosas por vezes são quando a luz as atinge corretamente. Galhos cobertos de gelo formavam uma espécie de túnel por cima, filtrando a luz de inverno em algo azul e limpo. Hazel movia-se à frente, testando o chão a cada passo, chamando para trás baixinho quando chegavam às seções de gelo. Dorian movia-se melhor do que ela esperava. A sua mandíbula estava tensa e a sua respiração controlada, e ele não reclamou uma vez, o que ela respeitou profundamente. Brennan atrás dele estava anormalmente quieto durante a maior parte do caminho. Então, a meio caminho da crista, ele falou. "Há quanto tempo consegues ler a floresta assim?" perguntou ele. Baixo, conversacional, não curiosidade ociosa. Algo mais considerado por baixo disso.
Desde que me lembro, disse ela. Ômega, que consegue ler uma floresta como um batedor lê o movimento inimigo, disse ele pensativamente. Que cuida de feridas como uma curandeira treinada que vive sozinha há 2 anos e não parece particularmente diminuída por isso. Uma pausa. És uma pessoa invulgar, Hazel. Sou uma pessoa comum numa situação invulgar, corrigiu ela. Alaric não olha para pessoas comuns como olha para ti, disse Brennan agradavelmente. O pé de Hazel encontrou a segunda sessão de gelo, e ela concentrou-se intensamente na sua passada e não respondeu a essa observação. Ele não olha para muitas coisas durante muito tempo, continuou Brennan, sem se deter. É por isso que é notável quando ele o faz. Aqui, disse Hazel, parando e apontando para um aglomerado de 3 pedras meio enterradas na neve na base de um pinheiro. Este é o marcador para a segunda sessão de gelo. Passas à volta dele para a esquerda, não por ela. O caminho volta a encontrar-se 40 passos mais adiante. Ela mostrou-lhe a linha do desvio. Fez com que ele repetisse os marcadores até que ela estivesse satisfeita por ele ter entendido. A crista está a 10 minutos de distância. Há um abrigo natural formado por 2 árvores caídas. Ele quebrará o vento e é profundo o suficiente para vos abrigar da trilha abaixo. Brennan estudou o seu rosto. Ele tinha, ela notou, olhos muito afiados por detrás da expressão fácil. Volta, disse ele, não de forma rude. Temos isto daqui em diante. Ela olhou para Dorian, que lhe deu um pequeno aceno. A sua cor era razoável. A sua respiração era estável. Ela voltou. Ouviu a luta antes de chegar à cabana, não gritos. Nada tão descontrolado como isso. Os sons de um confronto organizado entre lobos treinados eram mais baixos e mais intencionais do que isso. Impacto, movimento, trocas curtas e agudas, a acústica específica de uma luta conduzida por pessoas que sabem o que estão a fazer. Ela passou pelo telheiro e pressionou-se contra a parede traseira da cabana, movendo-se para o canto onde podia ver a clareira frontal sem ser imediatamente visível a partir dela. O que ela viu fê-la parar por meio segundo. Ela sabia intelectualmente que Alaric era o Rei Alfa. Ela sabia o que esse título significava em termos de escalão e poder político. Ela passara tempo suficiente na aldeia de Coldfen, perto o suficiente dos mercadores viajantes e das redes de boatos dos assentamentos menores para ter acumulado um quadro geral do homem. Poderoso, estratégico, controlado, o tipo de governante que mantinha o seu reino através de uma combinação de força genuína e uma compreensão de quando não a usar. O que ela não tinha totalmente contabilizado era a realidade física dele numa luta. Ele movia-se com o tipo de economia que só vem da mestria absoluta. Nada desperdiçado, nada executado, cada ação calibrada para a força exata necessária e nada mais. 3 dos 8 atacantes já estavam caídos na neve. Kayla estava a trabalhar pelo outro lado da clareira com a eficiência metódica que ela esperava dele. Rain e Haden estavam a flanquear, a cortar rotas de fuga com a precisão coordenada de homens que lutaram lado a lado durante anos. E Alaric estava no centro disso, e o centro aguentou. Ela permaneceu onde estava e observou e tentou entender por que é que a visão dele, controlado, preciso, absolutamente certo de si mesmo, neste caos particular, fazia algo complicado ao ritmo do seu coração. Demorou mais 4 minutos. Então, acabou. Os atacantes sobreviventes, 3 dos 8, estavam imobilizados na neve. A clareira estava novamente silenciosa, exceto pela respiração e pelo som suave do gelo a pingar das beiras da cabana, enquanto o sol do meio-dia os alcançava. Alaric virou-se. Encontrou-a imediatamente de pé no canto da cabana e algo no seu rosto mudou. Um movimento rápido e visível da quietude focada da luta para algo mais. Alívio, pensou ela, embora não tivesse a certeza se o estava a ler corretamente. Ou talvez simplesmente a conclusão de uma equação. Ela disse que voltaria, e ela voltou. E isso resolveu algo que permaneceu em aberto. Ele atravessou a clareira até ela. Estás ilesa, disse ele. Como disse que estaria, respondeu ela. Brennan e Dorian estão seguros na crista. Ele parou a um pé dela e olhou para o seu rosto com aquela expressão de busca. De perto,
Ela conseguia ver que a luta acrescentara um novo corte ao longo da sua mandíbula, superficial, já a fechar, e que a sua respiração estava ligeiramente elevada. A única concessão visível ao esforço. Os 3 que restam, disse ele, e a sua voz voltara ao seu registro medido, embora algo por baixo ainda se movesse. Eles podem dizer-nos quem os enviou e quantos mais estão a vir. Depois disso, saberemos qual é o próximo passo. E se a resposta a quantos mais é significativa? Perguntou ela. Então o próximo passo muda em conformidade. Ele fez uma pausa. Os seus olhos permaneceram no rosto dela. Hazel. Sim. Quando isto estiver resolvido, ele parou, recomeçou. Há coisas que preciso de te dizer sobre por que estávamos na Thornwall, sobre o que está a acontecer no reino. Coisas que... Uma pausa. A ligeira dificuldade que ela notara nele naquela manhã, quando lhe falara sobre o emboscada, como se a honestidade para ele não fosse difícil, mas exigisse um esforço particular de vontade, o ato de a escolher em detrimento de outras opções. Coisas que deves saber dado o que fizeste por nós. Ela olhou para ele na luz fria do inverno. Diz-me esta noite, disse ela. Depois de todos terem comido e Dorian estar de volta para dentro e os homens na clareira tiverem dito o que vão dizer, ela sustentou o seu olhar. Não vou a lado nenhum. Ele olhou-a por um longo momento. Não, disse ele baixinho. Algo na palavra que ela não conseguia decifrar totalmente. Acordo e algo mais. Nem eu. Ele virou-se de volta para a clareira. Hazel pressionou as costas contra a parede fria da cabana por um momento, sozinha, olhando para o céu de inverno acima da Thornwall, azul pálido e infinito, e muito calmo agora que a tempestade passara. Pressionou a mão contra a pedra ao seu lado. A pedra estava fria, mas a cabana atrás dela, ela sabia, estava quente. Os 3 atacantes sobreviventes falaram antes do anoitecer. Hazel não estava presente para o interrogatório, não porque alguém lhe pedisse para sair, mas porque escolheu ocupar-se com coisas práticas enquanto isso acontecia, da maneira que aprendera a ocupar-se com coisas práticas quando o mundo à sua volta se movia em direções que ela não podia controlar. Ela atiçou o fogo. Fez uma segunda panela de sopa, mais espessa que a primeira, com o último pedaço de veado seco que estava a racionar há 3 semanas. Reparou a fenda na persiana da janela que a tempestade alargara, usando uma tira de couro e 2 pequenos pregos que encontrou no fundo da sua caixa de ferramentas. Trabalhou e ouviu as vozes abafadas lá fora e esperou. Brennan e Dorian regressaram da crista quando a luz desvanecia, movendo-se através das árvores com o passo cuidadoso de homens a gerir uma lesão e a fazê-lo bem. O rosto de Dorian tinha mais cor do que tivera desde a sua chegada. Ele entrou pela porta, olhou para a sopa no fogo e sentou-se à mesa com a gratidão descomplicada de um homem que sobreviveu a algo e sabe disso. O caminho oriental, disse ele a Hazel, enquanto ela lhe servia uma tigela. Tu cortaste esses marcadores tu mesma. Há 2 invernos, disse ela. Por quê? Ela considerou a pergunta honestamente. Porque vivo sozinha na orla de uma floresta e acredito em ter saídas, disse ela. Parecia sensato. Dorian olhou-a com olhos escuros e firmes. Ele era mais quieto que os outros, mais interno, ela decidira. O tipo de homem que processa as coisas profundamente e fala quando tem algo que vale a pena dizer. Foi mais que sensato hoje, disse ele simplesmente. Ela acenou e afastou-se antes que o momento se tornasse algo que ela não sabia como lidar. Alaric entrou quando o céu escurecera completamente. Entrou sozinho. Pela janela, ela vira os outros acomodarem-se. Cal e Rain a tomarem posições na linha das árvores. Hayden, permanecendo com os prisioneiros agora seguros no telheiro, até que os arranjos pudessem ser feitos de manhã. Brennan adormecera à mesa com a imediatismo sem ossos de um homem cujo corpo simplesmente decidira que a conversa terminara. Alaric sentou-se em frente a Hazel junto ao fogo. Por um momento, nenhum deles falou. O fogo movia-se entre eles, firme e sem pressa, lançando calor e sombra em igual medida por todo o pequeno espaço. Mais 13, disse ele. 2 dias ao norte. Foi o que nos disseram. 13, repetiu ela. Eles são contratados pelo Lord Severin da fronteira norte. Disse ele.
Um homem que passou o último ano a construir um argumento de que a coroa de Valdemar lhe pertence por linhagem sanguínea em vez de sucessão. Ele está errado, mas é rico o suficiente para contratar pessoas para agirem em seu nome enquanto ele permanece no seu salão com as mãos limpas. Hazel olhou para o fogo e a emboscada na floresta foi destinado a ser uma conclusão em vez de uma complicação. Uma pausa. Fomos separados da nossa escolta por design. Alguém dentro do palácio deu informações sobre a nossa rota. Ainda não sabemos quem. A sua voz era uniforme. A uniformidade disso, ela viera a entender, não era ausência de sentimento. Era disciplina aplicada ao sentimento. Estávamos a 5 dias da capital, quando a emboscada atingiu. Corremos para sul. A tempestade encontrou-nos antes de encontrarmos abrigo. Até encontrares a minha porta, disse ela. Até encontrarmos a tua porta, concordou ele. Ela olhou através do fogo. À luz quente, ele parecia menos guardado do que ela vira ainda. Não sem guarda. Talvez isso não fosse algo que ele fosse totalmente capaz. Ou talvez fosse algo que ele aprendera a não ser. Por razões que nada tinham a ver com frieza, mas a distância cuidadosa que ele mantinha à sua volta mudara ligeiramente, o suficiente para mostrar o contorno do que estava por baixo. Um homem que carregava muito, que o carregava há muito tempo, que, suspeitava ela, o carregava largamente sozinho há mais tempo do que era saudável ou necessário, porque algures no caminho, ele confundira isolamento com força, e ninguém à sua volta estivera perto ou honesto o suficiente para apontar a diferença. Ela reconheceu isso também, do interior. Alaric, disse ela. Ele olhou para ela. O que acontece agora? Perguntou ela. De manhã, qual é o plano? Enviamos notícias para a capital, através de Kaylee. Ele é o mais rápido de nós e conhece as rotas seguras. A escolta virá ao nosso encontro. Dentro de 4 dias, deveremos ter homens suficientes para nos movermos em segurança. Ele sustentou o seu olhar. E lidarei com Lord Severin e os seus 13 homens e as suas mãos limpas da maneira apropriada para alguém que tenta assassinar um rei. Isso parece final, disse ela. Será, disse ele. Simplesmente. Outro silêncio. O fogo assentou, um tronco a deslocar-se e a enviar uma breve cascata de faíscas para cima. E tu? Disse ele. A pergunta para a qual ele se estava a construir toda a noite, ela sentiu. Depois disto, o que fazes, Hazel? Regressas a esta cabana e continuas como antes? Ela olhou para suas mãos no colo. A farinha já há muito que desaparecera delas. Ela lavara-a horas antes, mas ainda eram as suas mãos, capazes e práticas e ligeiramente ásperas, de 2 invernos a gerir tudo sozinhas. Não tinha pensado muito além de amanhã, disse ela honestamente. Então pensa agora, disse ele, se estiveres disposta. Ela olhou para cima. A sua expressão estava aberta de uma forma que ela nunca vira nele antes. Não a oferecer abertura, realmente a oferecê-la. A distinção era clara e importava. Tenho pensado, disse ele cuidadosamente, desde aproximadamente o momento em que me disseste que passaste tempo suficiente a ser alguém que as pessoas passam por alto sem parar, que não o farias a outra criatura viva. Ele fez uma pausa. Tenho pensado no que significa ter dito isso, no que tipo de vida produz essa compreensão particular, e no facto de que cada coisa que fizeste no último dia e meio foi a ação de alguém cujo valor é inteiramente invisível para as pessoas que deveriam tê-lo visto há muito tempo. Hazel não disse nada. Ela não tinha a certeza se confiava totalmente na sua voz. Não sou um homem que fala levianamente, continuou ele. Quero que saibas que antes de dizer o que vou dizer, não estou a falar apenas de gratidão, embora a gratidão esteja presente. Não estou a falar da desorientação de 2 dias difíceis, embora esses dias tenham sido difíceis. Ele sustentou o seu olhar firmemente. Estou a falar porque tenho te observado desde o momento em que abriste essa porta. E o que vi foi alguém que não quero deixar para trás numa cabana de 2 cômodos na orla de uma floresta que tem humores, como se não valesses mais do que isso. O fogo movia-se entre eles. Há um lugar em Valdemar, disse ele baixinho. Formal, real, com um acento, e um título, e uma alcateia, que não passa por cima das pessoas. Ele fez uma pausa, e pela primeira vez, ela viu algo no seu rosto que não era compostura.
algo que estava mais perto da particular vulnerabilidade de um homem a pedir algo para o qual genuinamente não sabe a resposta. Estou a pedir-te para o considerares. Não estou a exigir, não estou a oferecer caridade. Estou a perguntar porque acredito que pertences a um lugar que te pode ver de verdade. E acredito, ele parou, respirou fundo. Acredito que gostaria muito de ser quem te oferece esse lugar, se estiveres disposta a considerá-lo. Hazel olhou-o por um longo tempo. Lá fora da cabana, a Thornwall estava silenciosa e imóvel sob o seu manto de gelo. O fogo estava quente. Algures à mesa atrás deles, Brennan roncava com magnífica indiferença a importância do que estava a acontecer a 1 metro dele. Ela pensou na aldeia de Cold Fen, numa caixa de madeira dos seus pertences, empilhada do lado de fora da porta de uma casa comum, em 2 invernos de aprender a não precisar de ninguém, o que não era o mesmo que não precisar de ninguém. Uma distinção com a qual fizera as pazes, da maneira que se faz pazes com coisas que são verdadeiras e dolorosas e não podem ser mudadas fingindo o contrário. Pensou numa porta numa nevasca, em 6 lobos congelados e uma palavra, por favor, que cortou através de cada instinto cuidadoso que ela construíra porque era genuína. Em olhos cinzentos que a olhavam como se ela fosse um marco em vez de uma paisagem. Num homem que disse, volta, quando quis dizer algo mais do que as palavras, e sabia que ela sabia disso. Pensou em como se sente ter uma lareira num quarto e alguém nele que realmente a vê. Eu não sou um ativo político, disse ela. A sua voz saiu firme. Eu não nasci nobre, não tenho escalão, nem família de consequência, nem história que beneficie a corte de um rei. Sou uma ômega de uma aldeia que provavelmente já se esqueceu que eu existo. Eu sei o que és, disse Alaric. Sei desde aproximadamente 4 horas depois de ter entrado pela tua porta. Uma pausa. Tu és alguém que abre portas em nevascas e arranja ossos antes de perguntar o nome. Tu és alguém que marca os caminhos escondidos antes de precisar deles. Tu és alguém que diz a um rei que o seu título não muda o trabalho que precisa de ser feito e depois faz o trabalho. Ele olhou-a com aqueles olhos cinzentos, firmes e certos. Voldemort tem ativos políticos suficientes. Não tem pessoas como tu suficientes. O silêncio que se seguiu foi do tipo que vem depois de algo verdadeiro e final ter sido dito, e ambas as pessoas presentes sabem que qualquer coisa que venha a seguir é diferente do que veio antes. Hazel olhou para o fogo. Então olhou para ele. Pergunta-me de novo, disse ela baixinho. Quando estivermos na capital e o negócio com Lord Severin estiver terminado, e a tua corte estiver estável, e tiveres dormido adequadamente por mais de uma noite. Pergunta-me quando tudo isto... Ela gesticulou ligeiramente, englobando a cabana e as consequências da tempestade e a extraordinária estranheza dos últimos 2 dias. Não estiver a pressionar a resposta. Pergunta-me à luz do dia comum. Alaric estudou o seu rosto. Então acenou uma vez lentamente com a gravidade de um homem a fazer um compromisso em vez de aceitar um adiamento. À luz do dia comum, disse ele. Vou perguntar-te à luz do dia comum. Cayley partiu antes do amanhecer, movendo-se para norte através da Thornwall em direção à capital, com a eficiência silenciosa de um homem que não necessitava de cerimônia para despedidas. Hazel deu-lhe pão embrulhado em pano e apontou-lhe a trilha mais rápida com uma precisão que o fez parar e olhar para ela com nova atenção antes de desaparecer entre as árvores. A escolta chegou no 3º dia. 40 homens, armados e determinados, emergindo da floresta na luz do início da tarde, uma maré a subir. Os restantes 13 homens do Lord Severin não chegaram à cabana. Hudden e Rain já tinham garantido isso, movendo-se pela floresta, com a finalidade silenciosa de lobos que receberam permissão para resolver um problema. Na manhã do 4º dia, a cabana estava vazia de todos, exceto de Hazel. Ela ficou no centro da sua sala principal e ouviu o silêncio, que era o silêncio comum da sua vida comum, e descobriu que se sentia diferente do que antes. Não insuportável, nem sequer solitário. Exatamente, mas mudado. A forma como uma sala se sente mudada quando algo esteve nela que era maior do que a sala esperava. Na mesa, ao lado da panela de sopa que ela lavara e pusera a secar, havia um pequeno objeto que ela não colocara ali. Um anel,
ferro liso, sem adornos, um anel de soldado, não de acordeão, gasto no interior pelo uso prolongado. Ela pegou nele e virou-o nos seus dedos. No interior da banda, 2 palavras estavam gravadas em letras pequenas e cuidadosas. Luz do dia comum. Hazel segurou o anel na palma da mão por um longo momento. Então fechou os dedos à volta dele e pressionou a mão contra o peito e olhou pela janela para Thornwall, que se erguia prateada e silenciosa sob um céu de inverno que pela primeira vez em dias estava completamente claro. Chegou à capital de Valdemar 6 semanas depois, na primeira semana da primavera, quando o gelo nas estradas se tinha amolecido para a lama e as árvores ao longo da estrada do rei começavam a mostrar o primeiro verde cauteloso nas pontas. Ela veio não como suplicante ou convidada ou arranjo político. Veio porque um homem lhe pedira para vir à luz do dia comum, numa manhã comum, 3 semanas depois de o negócio com Lord Severn ter sido concluído. Publicamente, finalmente, com o senhor de mãos limpas, a descobrir que mãos limpas não eram proteção suficiente contra um rei que sobrevivera a uma emboscada, a uma nevasca e a 2 cavaleiros num chão de pedra, e emergira da experiência com a sua paciência consideravelmente encurtada. Alaric escrevera ele mesmo à orla da Thornwall para a convidar. Ela dissera que sim. Nos meses que se seguiram, Valdemar aprendeu o que Alaric aprendera numa cabana de 2 cômodos durante uma tempestade. Que uma ômega, que sobrevivera a 2 invernos sozinha numa floresta difícil, que abre portas em nevascas e mantém o fogo aceso nas noites mais frias, que marca os caminhos escondidos antes de precisar deles, e diz a um rei claramente quando ele está errado, não era uma mulher de pouca consequência. Era simplesmente uma mulher que fora vista pelos olhos errados por demasiado tempo. Brennan fez demasiados discursos na cerimônia de união e chorou durante o 3º, o que negou depois com grande convicção. Dorian ficou quieto na orla do salão, com a mão curada e a sua expressão a carregar algo que parecia satisfação, profundo e estabelecido. Cayley não disse nada, como era seu costume, mas posicionara-se ao lado da porta. Ela entrou através de uma guarda silenciosa para uma mulher que os guardara a todos uma vez, e ele ficou ali durante toda a cerimônia. Hazel ficou num grande salão do reino que agora chamava seu lar, ao lado de um homem que a olhava à luz do dia comum, da mesma forma que a olhara à luz do fogo numa cabana na orla de uma floresta estranha, como algo que estivera a escutar sem saber. E ela compreendeu finalmente como se sente ser vista pelos olhos certos, não para chegar, não para ascender, não para triunfar sobre nada, simplesmente para estar finalmente no lugar certo. A Thornwall erguia-se longe para norte, prateada e paciente, as suas árvores a lembrar tudo. O fogo aqui ardia brilhante.